6 vitórias, campeão carioca, 100% no Brasileiro, 100% na Libertadores, boa vantagem na Copa do Brasil. Queria que você comentasse essa sequência. E recentemente você falou que não existe atuação perfeita, cara, mas com esse momento do Fluminense, assim, o que você enxerga que esse time ainda pode melhorar? Não, primeiramente, boa noite. E em relação ao momento, é um momento excelente do time, construído com muito trabalho. E eu acho assim que a sequência é uma coisa, não tem uma naturalidade, é tudo muito esforço. Os jogadores se dedicam cada vez mais e entendem que cada jogo tem que ser tratado como uma grande final. Que é difícil a gente ter esse tipo de consciência. O futebol é tudo muito rápido. A gente tem que tratar assim, porque se não trata assim, tem uma outra coisa que vem que a gente tem que evitar ao máximo, que é um certo relaxamento. Então a gente tem que saber aprender quando perde, saber aprender quando ganha. Não acho que o time fez uma partida perfeita, longe disso. Nem hoje, nem no dia do 7-0, nem na final contra o Flamengo. A gente tem coisas para corrigir, coisas para melhorar. Acho que no segundo tempo a gente demorou para ler o jogo, que estava pedindo. Então eles cresceram um pouco. Mas de maneira geral a equipe fez uma partida muito boa, com muito mérito para vencer. Que pese o juiz ter tentado arrumar um pênalti lá que não sei de onde foi que ele viu. Mas a equipe fez uma partida muito boa nos dois tempos. No primeiro tempo foi uma partida mais técnica, mais vistosa, mas no segundo tempo a equipe soube se defender muito bem e teve chances para fazer mais gols também em alguns de contra-ataque. Gabriel. Gabriel Amaral, Raiz Tricolor. Parabéns pela vitória, pela sequência. Eu vou fazer duas em uma, mas estão tudo dentro do mesmo assunto, que é a defesa. O Fluminense, dentro da sequência que o Gustavo citou, o Fluminense está uns jogos seguidos sem levar gol, né? Você considerar ali também o jogo contra o Flamengo, que foi um gol no último minuto, que afetou muito pouco ali dentro do que foi o resultado do jogo, é uma sequência longa. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão da defesa. Isso virou uma pauta geral, até pelo seu discurso, também no vestiário, no último jogo, sobre essa questão da defesa, detalhes que fizeram talvez melhorar. A gente vai lembrar que na sua outra passagem aqui lá em 2019, isso era uma das coisas que mais pegava de gol de contra-ataque, então te incomodava, você já comentou algumas vezes sobre isso. E o outro detalhe é sobre o Felipe Melo. Essa sequência ela começa ali justamente no pós-jogo contra o Sporting Cristal, e você já falou algumas vezes, você considera que houve falta naquele gol. Então, se você considerar que foi um gol irregular, é uma sequência com o Felipe Melo e que o Fluminense não leva gols. A importância dessa entrada do Felipe Melo, mas, por outro lado, dele não terminar os jogos. Por que ele não está terminando os jogos? É só questão física? É alguma questão? Você acha que você não pode incomodar no futuro por uma questão de repente, já ser uma substituição necessária dentro de algum jogo? Então, eu acho que eu vou aproveitar que você falou do Felipe Melo para reforçar um discurso que eu tenho já há muito tempo. As pessoas têm uma necessidade muito grande de arrumar culpado. Tentaram já, desde o ano passado, começo desse ano, até antes da partida contra o Flamengo, encerrar a carreira do Felipe Melo. Muita gente. Então, muita crítica. Se você olhar pelo momento de hoje, críticas muito injustas. Como tentam fazer um pouco com o Thiago Santos. Muito provavelmente, aos poucos, o Thiago Santos vai... Só um cara que não entende de futebol acha que ele entrou mal hoje, ou mesmo contra o América. Que aí o cara não pode errar. Então, assim, começa a crítica. Então, essa pessoa, o Arias pode errar 2, 3, 4, 5 vezes, o Ganso também, o Cano também. Mas o Thiago Santos já vem, se ele errar uma vez, ele já passa a ser um jogador ruim. E o Felipe Melo, ele é tão bom que com 40 anos ele jogou a final com uma cruz nas costas e conseguiu fazer uma partida impecável e continua jogando de maneira muito boa. Uma hora ele pode errar como o Nino erra, todo mundo erra, uma hora ele vai errar e pode acontecer. Então a gente tem um ganho técnico, um ganho de experiência. Obviamente que o Felipe não é o mesmo jogador fisicamente que ele era 10 anos atrás, mas ele tem, tecnicamente, ele é muito acima da média. Ele é um dos poucos jogadores no mundo que consegue botar a bola de 60 metros. É um jogador que tem muita confiança, é um jogador que tem liderança. No ano passado, ele teve dores terríveis no joelho, terríveis. Então, pelo amor que o cara tem ao futebol, porque ele já construiu a carreira dele, o futuro, a independência financeira. Então, pelo amor que o cara tem ao futebol, o cara queria terminar de um outro jeito a carreira. Então, ele é um cara que tem muito valor. Infelizmente, a gente precisa ganhar e o Felipe Melo jogar bem para a gente poder fazer isso. Porque senão muitos
acontece de acabar do jeito que queriam acabar com a carreira dele. E espero que ele consiga, que ele tenha um pouco mais de folga também dos outros, que enxergue ele como o grande jogador que ele é um grande personagem do futebol. Então, eu estou muito feliz por isso. Em relação à sequência, aí você fala assim da sequência dele, por que ele está saindo? Porque o Felipe Melo ele tem 40 anos quase, ele está há muito tempo sem jogar partidas seguidas, a gente joga de uma maneira que o zagueiro ele é exigido para construir, para defender, então ele não fica numa situação, só ali quando ele jogava de 5, por exemplo, tradicionalmente até no Palmeiras, mais de ficar guardando a posição, então acabava correndo um pouco para frente, um pouco para trás, então ele está se readaptando a jogar de um jeito diferente da idade que ele tem. O mesmo ali por Marcelo, de uma certa forma. Marcelo, ele jogou 3 partidas seguidas, praticamente foi em 2019. Então, assim, tem um processo adaptativo do jeito da gente jogar. Então, o que aconteceu com o Marcelo já foi um feito maravilhoso. As 3 partidas que ele jogou sequencialmente foi determinante também para o nosso título. Então, são jogadores que a gente precisa fazer a leitura e saber se a gente quer jogar eles com sequência. Pode ser que daqui a pouco, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que daqui a pouco o Felipe consiga jogar 100 minutos. Hoje, daqui 3 dias, jogar 100 minutos, a gente não sabe. Eu não coloco o limite. O limite que vai determinar vai ser o tempo. O tempo que vai mostrar quanto o Felipe aguenta e quanto que ele não aguenta. Em relação à sequência de não tomar gols, o sistema defensivo, claramente são todos jogadores. Claramente. Então não tem o dia que tomar gol, a gente tem aquela mania de botar a culpa na defesa. Muitas vezes, quando a gente toma gol, a culpa, se você for analisar segundo os critérios que a gente tem internos, a culpa é de muita gente que às vezes não aparece na foto e na análise da imprensa e no olhar do torcedor. Então o time está muito comprometido e aí isso acontece muito por conta daquilo que o Cano e o Ganso entregam na marcação, que consegue proteger o sistema defensivo. Silene do canal Flu News. Eu queria fazer uma pergunta para você, justamente essas questões. O Fluminense vem jogando bem e tem tido placares de 3, 4, e aí as pessoas questionam quando é 1-0, como foi no jogo da Libertadores, e eu entendo que o importante para o Fluminense é manter sempre as vitórias. E aí as pessoas questionam assim, o Keno, por que o Felipe Melo saiu? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você também, nessas substituições, está testando outras possibilidades, outras formações, e para que melhore cada vez mais. Eu troquei porque eu acho que era o mais importante para o time. Eu acho que não tinha necessidade do Felipe Melo ficar mais do que ele jogou. Talvez ele dobre o jogo, não sei quem vai jogar contra o Paysandu, mas talvez ele saia jogando, talvez não. Então eu achei importante, já tinha jogado 70, 75 minutos, eu achei que já estava adequado para ele até ali. Então não é porque eu estou testando uma formação, outra formação. No caso, eu fiz o que eu achei que era melhor. Não estou fazendo uma coisa. Hoje não era um jogo para ficar testando. Jogo 2-0 não quer dizer nada que o placar está ganho. A gente fez pelo respeito que a gente tem ao nosso adversário. Eles colocaram o Vitor Roque, que é um jogador de muita velocidade. Começaram a colocar jogadores mais frescos e com boa técnica e com velocidade. E a gente, no fundo, colocou o Vitor, que é um jogador muito rápido, para proteger ali um pouco mais, o próprio Thiago Santos. Então a gente fez as mexidas para o Fluminense ficar forte e conseguir vencer o jogo. Foi só por conta disso. Márcio Nogueira, da Web Rádio Fluminense, do canal Fluminense. Falar do Ganso ofensivamente, a fase dele é excepcional. Hoje teve um lance que me surpreendeu bastante. Ele estava puxando um contra-ataque, ele acabou errando uma bola e ele voltou para trás com uma correria que eu não via desde o tempo do Santos. Isso é o comprometimento que você fala de um jogador com a experiência do Ganso, que ofensivamente é importantíssimo para o Fluminense, mas que defensivamente também vem tendo um papel muito importante para essa sequência sem sofrer gols e essa sequência de vitórias do Fluminense também? Na realidade, eu acho que o Ganso nunca fez esse tipo de corrida para trás. E talvez, principalmente, até quando ele começou lá no Santos, com aquele destaque todo, porque a gente tem alguns chavões que os jogadores acreditam e gostam, que acaba prejudicando a carreira deles próprios, que é o craque não corre, se o cara é bom não precisa correr, camisa 10. E futebol mundial hoje não existe isso. Vai ser só assim de uma ou outra aberração, mas mesmo esses caras, quando estão jogando no alto nível, eu falei de Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo, os caras quando deixam de correr, eles acabam comprometendo o time deles. Então hoje o futebol exige que as pessoas sejam solidárias. E o Ganso de hoje talvez seja o melhor Ganso da carreira dele, se você perguntar para mim. Porque a genialidade é uma coisa que não envelhece,
pelo contrário. Ele consegue entender hoje que a genialidade dele só fica mais aparente quando ele é mais solidário, e ele é muito solidário. Ele gosta de ser solidário, o Ganso não tem nada a ver com um cara que não liga para os outros. Ele é solidário o tempo todo, com as pessoas mais simples do clube, com os jogadores mais jovens. E esse é o olhar que eu sempre tive para ele. E ele entende que fazer isso, ele beneficia o todo e acaba se beneficiando. Então o Ganso hoje é um exemplo para a gente, e o sistema defensivo acaba se beneficiando muito, porque o Ganso, tanto o Ganso como o Cano, o Arias e o Keno ajudam, e ao mesmo tempo eles são ajudados pelo próprio sistema, porque todo mundo joga, então ele acaba, o jogo não fica a bola no alto o tempo todo, a bola não deixa de passar quase que por eles. E para a bola passar por eles, todo mundo tem que ajudar. Então os zagueiros tomam mais risco, o goleiro toma mais risco para colocar a bola no pé do Ganso, no pé do Arias. Em contrapartida, eles correm como tem que correr para poder ajudar o sistema defensivo. Então é uma troca bastante justa. Boa noite, Diniz, Maicon Ribas, aqui Saudações Tricolores, parabéns pela vitória. Gostaria de falar um pouco sobre o Arias e a preparação da equipe para a próxima partida. O Arias é um jogador bem dinâmico, está jogando todas as partidas, o pessoal está comentando muito sobre até poupá-lo em alguns momentos. A questão é uma pergunta, ele realmente pede para continuar na partida, porque ele parece fominha de bola, né? Ele pede para continuar na partida, você tem essa intenção de tirá-lo. E em relação à partida contra o Paysandu, a comissão técnica tem alguma ideia de poupar alguns jogadores, alguns atletas, até porque é uma viagem um pouco longa para a sequência da temporada? A gente vai procurar colocar o melhor Fluminense para jogar lá. Pode ser que alguns jogadores joguem, outros não. Pode ser que jogue todo mundo, ainda não defini. Em relação ao Arias, ele é um jogador que gosta de ficar no campo. Mas na realidade o Arias já foi poupado contra o América, ele estava com incômodo, já não jogou. Esse último jogo ele jogou, saiu faltando 20 minutos, então ele não está numa sequência tão grande assim. Já teve sequências muito maiores, mas ele é um jogador jovem e que tem muito recurso físico. Não é um cara que aguenta, ele é um cara que dá para a gente tratar e a gente vai conversando. Eu sempre sou muito aberto com os jogadores. Então, a determinação de jogar os jogos sequencialmente é muito do que a gente sente no dia a dia, é uma coisa meio artesanal, não é só um dado fisiológico, só o que o jogador fala, só a distância que ele percorreu, a gente junta todas as coisas, a importância do jogo seguinte e nessa coisa mais complexa a gente acaba decidindo quem vai jogar e quem não vai jogar. Obrigado. O mês de abril, muito se falou que poderia ser um primeiro grande teste para esse time do Fluminense. Muito se fala do time, mas o time se incorporou e hoje tem um bom elenco. Você tem um bom elenco na sua mão. Você falava que esse mês de abril seria o primeiro grande teste. 9 jogos, tudo muito apertado, e o Flu vem de 6 vitórias seguidas. Tem mais 2 jogos agora na Copa do Brasil Brasileirão. Queria entender como que você enxerga esse planejamento para ir nas 3 frentes, onde o Flu é candidato a vencer 3 títulos. Como você enxerga esse planejamento? Se você planeja, por exemplo, num jogo contra o Paysandu, colocar mais reservas, você planeja um jogo poupar todo um grupo, ou de 2 jogadores poupa no jogo, 3 poupa no outro. Qual é o seu entendimento para fazer esse time se manter com vigor até o final do ano, não deixar o ritmo cair, como aconteceu um pouquinho no ano passado? O que aconteceu ano passado? Caiu? Fez 6 vitórias seguidas, ou 7? Caiu? Dado momento não foi no final. Esse é um olhar assim, né? Pergunta mais ou menos ruim, né? O time perdeu 3 jogos lá no meio, no final mesmo, o time acho que fez 7 jogos, fez 18 gols, tomou 3, uma coisa assim, terminou de uma maneira absurdamente boa e tomando pouco gol e fazendo muito gol. Terminou mais ou menos como está esse momento. O melhor momento do Fluminense foi o final da temporada. Então essas coisas da gente achar, a gente parte de um pressuposto que é tudo mais ou menos igual. Então assim, a gente tem que poupar. O ano passado, por exemplo, independente se a gente poupar agora, eventualmente o resultado não vir, os resultados eles vêm não vêm, não é por conta de análises fáceis. O ano passado, por exemplo, eventualmente, se o Fluminense teve 3 derrotas, e depois que teve as 3 derrotas, o time praticamente foi o mesmo os últimos 7 jogos. Acho que venceu todos os jogos, se não empatou um contra o Botafogo aqui. Foi uma coisa assim, não lembro direito os dados, mas foi uma arrancada ótima para terminar em terceiro. Se eventualmente o Fluminense não ganha, alguém ia falar que é porque o time não poupou, porque é uma coisa que é uma norma. Tudo que não é a norma, se dá errado, a gente tem a mania de poder cravar e fazer críticas, às vezes até muito ofensivas.
Eu não sei, eu já falei na pergunta anterior, eu não sei se a gente vai poupar ou não. A gente vai conversar com os jogadores, ver quem tem condição e vai procurar fazer o melhor para o Fluminense. O ano passado, a gente praticamente repetiu o time o tempo todo. Pouquíssimas lesões. O Fluminense hoje tem um jogador no departamento médico, saindo do departamento, já não está mais no departamento médico, está na televisão, que é o Martinelli. Um jogador, por conta de lesão. E a gente tem essa rotina, a gente não roda tanto o time, mas se a gente achar necessário rodar, a gente vai rodar o time que a gente tem o elenco. A gente tem que botar, na minha cabeça, é botar os melhores jogadores possíveis para a gente conseguir vencer jogos. O Paysandu, a gente tem que respeitar o Paysandu e vamos respeitar no limite máximo. Quando você falou assim que a gente tem chance, os times assim têm chance de ganhar, a gente vai entrar para vencer as competições. E o que eu falei aí que repercutiu, o time falou assim, a chance da gente ganhar alguma coisa é a gente continuar trabalhando e se esforçando muito. Porque se não esforçar muito, a gente não tem chance. Então a gente depende de muito trabalho, de muito esforço, de muita solidariedade para a gente poder conseguir brigar nas 3 frentes. Diniz, aqui está falando é o jornalista Gabriel Forte, da Rádio Cidade Agora Web. Eu queria que você falasse da expectativa lá em Belém, né? Que a expectativa lá já teve mais de 40 mil ingressos vendidos para o jogo com o Fluminense. E contra o Fortaleza também no final de semana. A expectativa é da gente procurar, assim, passa pela gente colocar o melhor time que a gente considera para poder encarar o Paysandu e o Fortaleza. E a gente sabe do calendário que é apertado, a gente sabe que tem a partida contra o River aqui depois, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Então a gente não vai, vamos ver como os jogadores chegam amanhã, a segunda-feira, tem a viagem, a gente vai definir o melhor time para jogar na terça, fazer as trocas que a gente tiver que fazer, e depois o sábado, a gente vai pensar jogo a jogo. A gente não vai priorizar uma competição nesse momento, a gente vai procurar fazer aquilo que a gente acha de melhor internamente. Qual